Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula de processamento digital de imagens. E nessa aula a gente vai tratar sobre o conceito de segmentação de imagens, né? Vamos dar continuidade a outra aula que nós temos produzida aqui no canal, que trata sobre esses conceitos de segmentação. Nós mostramos nessa outra aula o que é um algoritmo de seguidor de fronteira, né? Para que é que ele serve. Ele serve basicamente para extrair pontos de um contorno. E a gente vai mostrar alguns algoritmos, a gente mostra alguns algoritmos que servem para você tratar esses conceitos de identificação do contorno e representação do contorno. Nós vamos ver nessa aula, de continuação, um algoritmo chamado algoritmo do perímetro mínimo do polígono, ou algoritmo da extração do polígono de perímetro mínimo. O que é esse algoritmo? Se você pegar um conjunto de pontos qualquer de uma fronteira, você percebe que muitos desses pontos eles estão alinhados, né? Eles formam uma linha reta e essas linhas elas podem ser aproximadas. Por exemplo, numa figura como essa daqui, nesse canto superior aqui do meu contorno, eu tenho um conjunto de 4 pontinhos que estão alinhados, 4 pixels. Então o polígono que eu pudesse utilizar para representar esse objeto, ele não precisaria necessariamente ter vértices nesses 4 pontos. Bastava apenas 2 pontos, que esses 2 pontos seriam suficientes para que você encontre o traçado que passa ali pelo polígono naquela posição. Então, como encontrar esses vértices? Que pontos são esses que ligam, né, partes retas aí do seu contorno? E como utilizar esses pontos para que a gente consiga encontrar um polígono de perímetro mínimo? O que vem a ser esse algoritmo de polígono de perímetro mínimo? Que tipo de polígono é esse que ele chama de perímetro mínimo? Você imagina a seguinte situação, né? Você tem aí nessas regiões, né, desse desenho, aqui nessas regiões mais escuras do centro, nesses pixels escuros do centro, e nessas regiões mais claras aqui da parte externa, espécies de prédios, né? Você tem vários prédios, e essa região amarelinha que aparece aqui seriam as ruas por onde você pode transitar entre os prédios. O que é o algoritmo de polígono de perímetro mínimo? O que é o polígono de perímetro mínimo? Se você soltasse uma liga elástica passando aqui por essa região amarela, né, e soltasse, né, a liga, o local por onde a liga passaria seria o polígono de perímetro mínimo. É um polígono que consiga ligar aquelas regiões dessas ruas utilizando o menor comprimento possível. Por exemplo, né, se você tem aqui um conjunto de ruas e você passa, né, um polígono, cada vez que você coloca uma fronteira interna, esse polígono ele se adapta à fronteira. Quando a fronteira externa é colocada, o polígono normalmente se adapta. Isso aqui é uma liga elástica que ela vai se adaptando à formação do teu polígono, né, aqui no espaço. Então, encontrar o caminho que essa liga, essa suposta liga, ela percorre, é o objetivo desse algoritmo chamado algoritmo de perímetro mínimo. Então, ele funciona em duas etapas. A primeira etapa é encontrar esses pontos onde o contorno muda de direção. São os locais de curvatura de contorno diferente de zero. Encontrar esses pontos é o primeiro objetivo do algoritmo. Quando os pontos são encontrados, ele processa esses pontos. E os pontos eles têm dois tipos de características. Eles podem ser pontos côncavos e pontos convexos. Os pontos côncavos são esses pontos chamados pontos pretos, né? O algoritmo usa essa terminologia. O que é um ponto côncavo? É um ponto de concavidade no polígono. Ele está formando uma concavidade interna, né, aqui no polígono. E os pontos convexos são esses pontos que detectam as quinas externas do teu polígono. Então, o primeiro passo é encontrar como esses pontos, classificar os pontos como sendo um ponto côncavo e um ponto côncavo, que é o ponto pretinho, e um ponto convexo. Os pontos côncavos, que são esses pontos aqui, são chamados de pontos pretos. E os pontos convexos são chamados de pontos brancos. Isso é uma terminologia do algoritmo, está lá no livro do Gonzalez. Os pontos côncavos, eles possuem um espelho na diagonal. Então,
o algoritmo, né, o polígonozinho não vai passar por esse ponto côncavo. Se você tem um ponto, né, como, né, esse aqui, né, por exemplo, essa situação, e tem uma concavidade aqui no meio, o algoritmo não vai passar por essa concavidade de forma direta como está aqui. Né? Mas se porventura você tem uma concavidade muito grande, o algoritmo vai acabar passando por aquela posição. Mas os pontos côncavos, né, que estão situados em casos como esse daqui, eles possuem o que se chama de espelho. Esse espelho é o ponto que fica na diagonal oposta ao ponto. Por que é que se criou esse espelho? Que é para permitir que o polígono ele consiga se esticar um pouquinho mais do que ele se esticaria se ele fosse passar por essa sequência aqui. Eu poderia criar um polígono que passasse na sequência um ponto branco para um ponto branco, um ponto preto para outro ponto branco e por aí vai até chegar no final. Mas eu quero que ele consiga se esticar um pouco mais. Então, dá-se ao luxo do polígono, né, trabalhar com essa folga do pontinho trabalhando como um espelho e passando aqui por esse caminho alternativo. Então, cada ponto preto, como ele é um ponto interno, né, um ponto côncavo, ele é tratado, ele não é analisado. Quem é analisado é o seu espelhado. Então, os espelhados, os espelhos, são os pontos que são passados por o algoritmo processar. Aqui, por exemplo, né, eu tenho um espelho que fica nessa posição, na diagonal oposta a ele, né, no sentido inteiro, aqui no sentido do exterior da região. Aqui também tem um outro ponto, né, um outro ponto preto. Você vai criar o seu espelho, né, caminhando para a parte externa da figura. E cada um deles tem os seus espelhos. Você perceba que pode ser que você tenha dois espelhos coincidindo em um mesmo local. Então, esses pontos que têm espelhos, eles vão para a parte externa da figura. E como é que você determina que para onde o ponto vai caminhar? Se é para cá, para cá, para cá ou para cá? Você sabe a direção em que o contorno está passando. Então, como você tem acesso a essa direção, você sabe o local para onde a direção aponta como sendo o interior dela. E aí fica fácil descobrir como é que esse ponto chega. Uma coisa interessante do algoritmo do polígono de perímetro mínimo, ele não possui autointersecção. Então, uma situação como essa daqui jamais seria contemplada pelo polígono. O que ele faria seria algo, deixa eu ver se eu consigo reproduzir para vocês, seria algo mais ou menos assim, né? Ele vai seguir esse caminho e não a decisão de fazer uma autointersecção. E tem duas regras, né? Todo vértice convexo é um vértice branco, mas nem todo vértice branco pertence ao polígono. Por exemplo, esse vértice branco aqui, que é convexo, ele não pertence ao polígono. Mas os vértices côncavos espelhados, que são esses vértices aqui, eles pertencem, né, ao polígono de perímetro mínimo, mas nem todo vértice preto pertence ao polígono de perímetro mínimo. Há várias situações onde esses caras podem ser enquadrados ou não, tá? Aí dentro dessa sequência. Os vértices pretos estão ou no polígono ou fora dele. Os vértices brancos estão ou no polígono ou dentro dele. São as situações onde você vai poder encontrar a solução para o teu polígono, dependendo de se ele seja um contorno externo ou um contorno interno. Então, o primeiro passo, vamos descobrir como fazer para determinar se um vértice é um vértice branco, ele é um vértice convexo, ou se ele é um vértice preto, que ele é um vértice côncavo. A solução é a seguinte: percorra a fronteira no sentido anti-horário. Essa técnica que a gente vai mostrar aqui para o algoritmo só funciona se você percorrer a sua fronteira no sentido anti-horário. Não importa como é que você obteve os algoritmos, né, os pontos para a sua fronteira, se foi no sentido horário ou anti-horário, mas você tem que percorrer a fronteira no sentido anti-horário para que as determinações que a gente vai apresentar elas sejam válidas. E aí você vai pegar três pontos em sequência, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto B é o ponto do meio da sequência. Você vai arranjar esses três pontos na forma de uma matriz como essa que está sendo colocada aqui, na matriz A. O ponto A, o ponto B e o ponto C. E você vai encontrar o determinante da matriz. O que é que esse determinante vai te dizer? Ele vai te dizer se os três pontos estão alinhados, A, B, C. Se você está caminhando no sentido anti-horário, né, A, B, C, né,
assim, né, no sentido anti-horário, vamos colocar aqui que é melhor, né, para a gente apresentar. Você está caminhando no sentido anti-horário, ABC, se porventura o B está do lado de fora, né, ele é um ponto convexo, esse determinante ele vai ter uma sequência de giro que é no sentido anti-horário. Né? Você está caminhando no sentido anti-horário, então se ela caminha no sentido anti-horário, entenda-se que essa sequência que você está girando, aqui do A para o B para o C, né? Perceba que é um girozinho no sentido anti-horário, esse ponto seria classificado como um ponto convexo. Se porventura o B estivesse aqui embaixo, né, quando você estivesse girando, né, para o A, para o B e para o C, você verificaria que o B está do lado, né, aqui embaixo, ele forma um giro no sentido horário. E aí, como você gira no sentido horário, o que você teria seria um ponto côncavo. Se você, porventura, tem o sinal dessa matriz igual a zero, os pontos são colineares. Então, avaliando o sinal desse determinante, do determinante da matriz, esse sinal vai te dizer se a sequência ocorre no sentido anti-horário, se eles são colineares ou a sequência está no sentido horário. Então, essa medida serve para você determinar se um ponto ele é um ponto côncavo ou se é um ponto convexo. Por exemplo, nesses três pontos aqui, A, B e C, que estão nas posições 3, 4, 2, 3 e 3, 2, o determinante dessa sequência é 2, que é maior do que 0. Portanto, o sentido de percorrer, né, que você está usando para percorrer a sequência gera um giro no sentido anti-horário. Então, esse cara aqui seria, por exemplo, um ponto convexo, né, um ponto externo à fronteira. Então, essa medida do sinal serve para você encontrar o polígono de perímetro mínimo. E aí vem um algoritmo aqui bem pesadão, que a gente vai apresentar, né, junto com o exemplo, né, fica mais fácil da gente determinar o algoritmo junto com o exemplo, que é aquela sequência que nós estamos mostrando. A gente vai mostrar um pedacinho da sequência, né, e o restante da sequência ele é dedutível, né, pelo continuar do algoritmo que você tem. Então, como determinar o algoritmo do polígono de perímetro mínimo? Primeiro, organizar os vértices em sequência, incluindo a indicação de se o vértice é preto ou branco. E vértices pretos devem ser previamente espelhados. Então, passo 1, primeiro passo, você tem que guardar a sequência de vértices. Esse vértice, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, no sentido anti-horário. Depois esse daqui, depois esse, até você chegar no último vértice da sequência, que é esse vértice na posição x igual a 1 e y igual a 7. E você vai marcar dois vértices chamados de rastreador branco e rastreador preto. O que é que o rastreador branco e rastreador preto fazem? Eles guardam qual foi o último branco e qual foi o último preto espelhado que ele encontrou. Ele vai guardando essas duas informações. Comece com o rastreador branco e o rastreador preto com o vértice inicial, o vértice 0. O vértice 0 é esse vértice daqui, o vértice x igual a 1, y igual a 4. Esse vértice vai marcar qual é o ponto da sequência, né, que você tem. Né? Você tem os pontos todos guardados em sequência, você já tem esses caras marcados. Mas qual é o último ponto da sequência que você tem? Qual ponto você vai processar? Então você guarda esse vértice, né, esse VK, né? E o VL é o último vértice encontrado. O VK é o vértice atual. O VL é o último vértice que você encontrou, que você vai dizer esse cara pertence ao polígono. Então você tem o vértice que pertence ao polígono e esse aqui é o VL e os VKs que são os vértices que você está testando. Então esse aqui com certeza pertence ao polígono. Ele é o último vértice encontrado do polígono. E o VK é o vértice atual que você está analisando. Então, analisando, por exemplo, numa sequência. Esse aqui é o vértice 0. O VL é o último que você encontrou, que é o vértice 1, 4. O VK é o vértice que você está procurando naquela sequência. Então, por exemplo, é o vértice 0 também. Você vai fazer um teste aqui com o vértice 0. E você vai fazer duas medidas. Né? Para o sinal, não faz sentido fazer medida nenhuma para esse vértice, ele é o mesmo vértice. Mas você marca qual é o rastreador branco e o rastreador preto. Sempre você vai marcar o último que você encontrou. Como você não encontrou rastreador preto nenhum, ele também vai ser o valor do vértice inicial. Aí você foi para o vértice seguinte, que é esse vértice daqui, o vértice x igual a 2, y igual a 3. Ele é o vértice preto espelhado, o pretinho estava aqui, o espelhado vem para essa posição.
Então o VK, que foi o último que você achou, ele é o vértice 2 e 3. Veja que o VL permanece em 1, 4. Foi o último que você garante que vai para a sequência de saída. Que testes você vai fazer? Você vai fazer dois testes, porque são as condições que podem acontecer. A sequência VL, BR, VK ser maior do que zero, ou uma dessas outras duas acontecerem, que é o sinal de VL, BR, VK ser menor do que zero, ou o sinal de VL, PR, VK ser maior do que zero, ou essa sequência aqui ser menor do que zero. O que é que esses três testes eles verificam? Eles verificam se o próximo elemento da sequência, né, ele será incluído na saída, e se ele é um candidato a ser um vértice, um rastreador branco ou um rastreador preto. Se esse teste que você fez deu maior do que zero, é porque o próximo vértice da sequência é um rastreador branco. Ele é o rastreador branco. É o próximo branco que você está encontrando ali naquele caminho. E o próximo vértice do polígono de perímetro mínimo é aquele último branco que você achou. Então, se porventura você fez esse teste e o sinal foi maior do que zero, é porque o último branco que você tinha achado, ele vai para a saída do polígono, né? Ele faz parte do polígono. Nesse caso, se você achou um vértice novo no polígono, você reinicializa todo o algoritmo. Faz com que o valor do VL fique igual ao rastreador branco, e tanto o rastreador branco quanto o rastreador preto também vão ficar igual a esse VL. Então, o rastreador branco e o rastreador preto vão ser o último vértice encontrado. E aí você vai procurar o seguinte: se porventura essa condição não aconteceu, e quando é que essa condição aqui acontece? Ela acontece, por exemplo, num caso como esse, ó. Esse rastreador branco daqui, você está seguindo o caminho e ele mudou de direção. Quando essa direção muda, você está seguindo um caminho, você vai mudar a direção, é o rastreador branco que está ali. Essa mudança de direção detecta-se nela, usando aquela equação do sinal, uma mudança no sentido anti-horário. E aí essa mudança no sentido anti-horário vai te dar um rastreador branco como sendo pertencente ao polígono. Ou seja, o polígono vinha caminhando em reta e ele mudou de direção. Quando ele muda de direção, essa medida vai ativar essa equação aqui. Você vai verificar que essa equação se torna verdadeira. Caso o que ocorra seja uma situação como essa aqui de baixo, você vinha seguindo a reta, a sequência dos vértices, e de repente você mudou de direção, o preto, o rastreador preto, vai te dar o ponto na sequência de saída, se porventura você tivesse feito uma mudança de direção, gerando uma concavidade. Então, no teste do sinal, é esse teste que vai passar como verdadeiro. O teste de VL, BR, VK, né, a sequência de pontos que você está usando. O último vértice que você achou, o rastreador branco. E o vértice que você está testando. Ou esse daqui, ou melhor, essa sequência daqui de baixo, o vértice que você achou, o último rastreador preto e o rastreador branco. Se isso for menor do que zero, é o próximo vértice do caminho do polígono mínimo. Aí nesse caso você reinicializa o algoritmo, incluindo o último vértice detectado como sendo preto e fazendo tudo voltar à estaca zero como sendo o rastreador branco e o rastreador preto igual àquele último vértice. Nas situações onde isso acontece, essa condição acontece daqui, né? Você está testando o rastreador branco ou então essa outra. Se uma dessas duas condições acontecer, é porque o vértice de saída que você está testando, o VL, ele não é ainda um bom teste, uma boa saída, um bom representante do polígono de perímetro mínimo. Ele é um candidato. Ele pode ser um polígono de perímetro, um candidato a saída, mas ele ainda não é testado. Então você tem que reiniciar, fazer com que o rastreador branco fique sendo aquele último. E se for convexo, ou PR igual a VK se ele for côncavo. Então esse teste daqui vai ficar alterando qual é o seu último rastreador branco ou seu último rastreador preto. Por exemplo, aqui nessa sequência, o último rastreador branco no primeiro caso era esse. Depois você testou o rastreador preto, ficou sendo esse daqui. Encontrei outro branco na sequência, encontrei. Ele verificou que ele é uma dessas duas condições, essa condição aqui de cima, né? Ou essa de baixo. Não verificou. Ele verificou essa condição aqui do meio. Nesse caso, como essa condição do meio foi verificada, para esse vértice daqui, ele será o próximo rastreador branco.
Você vai ficar alterando. Então essa tabelinha, né, ela mostra como é que esse processo se dá. Por exemplo, nesses testes que você está fazendo, né, com o BR e com o PR, que decisões você vai tomar? Você só vai tomar a decisão se você vai modificar o fluxo de saída, se porventura nessa tabela der algo maior do que zero, ou se nessa coluna der algo maior do que zero como resultado do sinal, ou se nessa coluna daqui der algo menor do que zero como resultado do sinal. Para todos os outros casos, você só vai fazer a atualização do rastreador branco e do rastreador preto. Então o vértice que você está procurando, ó, começa com 1, 4. Depois você pegou no 2, 3. No 2, 3, que seria esse vértice daqui, o valor desses sinais, todos dois, deram iguais a zero. Como ele é um vértice preto, olha o que a gente faz. Atualiza o rastreador preto. Depois vai para o vértice seguinte, que era esse vértice aqui. O vértice 3, 3, ele é branco. Nenhum dos casos deu maior do que zero. Nem aqui maior do que zero, nem aqui menor do que zero. Como não deu menor do que zero, maior do que zero aqui, nem menor do que zero aqui nessa coluna, você atualiza o rastreador branco para aquela nova posição, 3, 3. Atualização que está sendo feita. Passo seguinte, é esse outro vértice. Ele é um rastreador preto. Ele é um vértice preto, perdão. O valor dele a posição dele é 3 e 2. O valor desse sinal é menor do que zero, não está valendo. O valor desse sinal é igual a zero, também não vale. Nesse caso, como ele é um vértice preto, você atualiza o rastreador preto. Passo seguinte, vou para o vértice 4, 1. Esse vértice aqui de baixo. O valor desse sinal deu menor do que zero. O valor desse outro deu igual a zero. Então, como esse nem deu maior do que zero, nem esse menor do que zero, o que você vai fazer é atualizar o rastreador branco. Passo seguinte, peguei o vértice 7, 1, que é esse vértice daqui. Ó. Quando você pega o último vértice encontrado na sequência, o último rastreador branco, o rastreador branco que está marcado, e o vértice seguinte, pegando esses três vértices, o que é que você percebe? Ó, há uma mudança na direção. Essa mudança na direção ela será refletida por essa equação daqui, esse teste que você vai fazer. Como o sinal deu maior do que zero, o que é que se faz? Atualiza o rastreador branco, né, no 4.1, e pega esse rastreador branco, já estava atualizado, claro, e copia ele para a sequência de vértices de saída. Então, na sua saída agora tem o quê? Tem esse vértice 1,4 e o vértice 4,1, foi o último encontrado. Então, você já tem dois vértices na saída. Esse e esse outro. Esse aqui não, esse daqui de cima. E aí, reinicializa o algoritmo. O valor do vértice VK vai para o 7,1, né? E você agora vai pegar o vértice seguinte. Né? O vértice seguinte quem é? Partindo aqui para o vértice 7,1, valor dá zero, você não toma decisão nenhuma. Parte para o vértice agora 8,2, que é esse vértice aqui de baixo. No vértice 8,2, o que é que você percebe? Fazendo esse teste, o valor do teste dá maior do que zero. Olha, você pegou o último vértice encontrado, que era o VL, valor 4,1. O rastreador branco quem é? É o 7,1, né? Você fez a atualização do rastreador branco, para o valor 7,1. E foi para o vértice seguinte, 8,2. Fazendo esse teste de sinal, você verifica que você tem mais um vértice côncavo que pode ser colocado na saída, deu maior do que zero. Nesse caso, o que é que se faz? Pega o rastreador branco, lança na saída, 7,1, e reinicia-se novamente o processo. Então, essa tarefa ela fica sendo feita de forma contínua, procurando quem são os vértices, os rastreadores brancos e pretos. Se você continuasse aqui na sequência de saída, o próximo vértice que seria encontrado seria o vértice aqui 9, né? O vértice 9,1. Pegando o vértice 9,1, qual é o teste que você vai fazer? Você vai pegar o último vértice encontrado, que é o VL, que é esse vértice 7,1, foi colocado na saída, esse vértice daqui. O último rastreador preto, que é o vértice 7,1. O rastreador preto, você está reiniciando o algoritmo. Está reiniciando o algoritmo, 7,1 vai ser o próximo rastreador preto. Reinicia o algoritmo, pega o rastreador preto. Então, o último vértice encontrado, o rastreador preto e o próximo encontrado. O próximo encontrado, que é o vértice 9,1, vai produzir o quê? Uma sequência de 3 vértices, onde o valor desse sinal agora será um valor de um sinal menor do que zero, porque os 3 pontos estão se girando aqui no sentido anti-horário. Como esse valor é menor do que zero, qual vai ser o vértice que você vai jogar na saída? Será o rastreador preto, que será esse pontinho 7,1. Tá?
Então essa é a ideia desse algoritmo de polígono de perímetro mínimo. É um algoritmo que pode ser utilizado para você determinar qual é uma aproximação para o seu polígono de saída. Claro que você pode ter outros algoritmos, né? Não sei se é essa a implementação que o OpenCV utiliza, né? Uma biblioteca legal e que a gente vem usando, mas é uma aproximação possível e serve aqui, né, didaticamente para a gente mostrar como é que você obtém esse polígono, essa aproximação para o seu contorno. E muitas vezes essas aproximações de contornos elas são usadas para você fazer medidas. Por exemplo, esses rastreadores pretos que você tem na saída, eles podem ser usados para medir as concavidades internas do polígono. E os rastreadores brancos, ou os pontos brancos que estão aqui nessas partes externas, podem ser usados como medida de convexidade. Então, você quer encontrar, por exemplo, uma figura de uma tesourinha. Se isso é uma tesoura, o que é que ela tem? Tem que ter pontos de grande convexidade. Então, esses pontos aqui é um ponto de grande convexidade. Esse aqui é um ponto de alta concavidade. Então, esses pontos podem ser usados, né, você pode ter como medir qual é a convexidade ou a concavidade do ponto. Você pode utilizar essa informação para que você utilize uma descrição ou um descritor para tentar classificar esse objeto como sendo uma tesoura ou não. Ok? Então é isso. Nós fechamos por aqui essa aula, né? A gente vai ver em outras oportunidades outras formas de você detectar representações, né? Ou você estabelecer representações aí para os seus objetos. Nos encontramos em outra oportunidade. Até lá, até a próxima oportunidade de a gente se encontrar aqui no canal de aprender um pouquinho mais de processamento de imagem.